seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Hoje eu estou trazendo um tema que está bastante destacado em nossas mídias, e tanto na nossa cidade quanto na Serra Gaúcha. Eu vim até, de Dourado, que é para você não esquecer que esse mês de agosto, além do Agosto Lilás, existe a campanha do Agosto Dourado. E quero dizer para vocês que eu fiquei assim, encantada com a coragem dessas duas meninas, mulheres incríveis que estão hoje aqui conosco na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha, para fazer um convite corajoso, assim, demais. Confesso para vocês que quando elas me contactaram, contando de toda essa história, eu no início não entendi direito. Eu juro que pensei que elas estavam querendo uma balada, né? Fazer uma festa, mas não deixa de ser uma maneira alegre e divertida de falar de um tema tão delicado e tão cheio de tabu. Só para contar para vocês, hoje a gente vai estar divulgando o mamaço. É isso aí. Volta, amiga, volta. Eu sei que você acha que não entendeu. Pode voltar, senta, porque você vai conhecer a história da Jéssica e da Larissa, que vão fazer esse convite mais do que especial sobre o mamaço, tá bom? Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela coragem de vocês. A gente conversou um pouquinho antes e toda essa história de realmente acabar com esses tabus. E fiquei muito feliz e honrada de vocês terem entrado em contato com a gente para esse tema. E tomara que a gente consiga fazer o máximo de divulgação para vocês. Aí, fica à vontade. Jéssica, conta que história é essa de mamaço? Como é que vai ser isso? Então, o nosso objetivo é realmente reunir mulheres para falar de um tema tão importante, né? Que é o Agosto Dourado, que é o mês de promoção ao aleitamento materno. E pra mostrar... Ele quer mamar. Ele quer mamar, claro. Vida real. Vida real. Exatamente isso. E pra mostrar exatamente isso, que a gente pode amamentar em todo e qualquer lugar, que amamentar é natural. E pra incentivar gestantes, puérperas, mães que estão tendo dificuldade ou que querem amamentar, buscarem informações corretas, baseadas em evidência. E incentivá-las, dizer, a gente tá junto, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar na medida do que for possível. E, gente, eu de coração acho elas assim, corajosas, porque é um tema de tabu, não deveria ser, porque é um processo natural. A gente precisa, e olha, eu fiz questão que ela trouxesse o Henry, tá? Nosso artista aqui, xará do meu bebê, né? Exatamente porque eu tinha certeza que isso ia acontecer. Ele ia fazer uso do direito dele de se alimentar quando quiser, porque a mãe tem condições de alimentar, tá? E não quando a sociedade acha bonito, e não quando a sociedade imagina que deve, ou não como a sociedade imagina que deve, tá? E assim, Jéssica, obrigada pela tua coragem de trazer esse tema. Eu sei que a Larissa é a nossa especialista hoje aqui. Lari, conta como é que é vivenciar esse dia a dia nos hospitais. Conta essa profissão que você assumiu aí de corajosa, né? Na verdade, de formação universitária, então, eu sou fonoaudióloga, né? E eu atuava numa área bem diferente do que eu atuo hoje, que era com dificuldades de aprendizagem, dificuldade de linguagem, dificuldades de processamento auditivo. Com crianças bem maiores, assim, tipo, outro universo, né? Eu brinquei, foi em outra vida. Isso. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 12 anos e a Lulu, que vai fazer 8 agora, em setembro. E quando eu engravidei da Luísa, eu participei de um grupo de apoio ao parto humanizado, que me fez renascer em mim a vontade de parir. Porque a minha primeira filha nasceu de cesariana, porque ela estava sentada, ela tinha uma indicação clínica, né, de nascer por via cirúrgica, mas sempre ficou em mim aquela vontade, né, de ter um parto.
E aí eu me preparei para isso, acabei tendo um parto humanizado, domiciliar, que foi muito transformador. Eu brinco que o parto me virou do avesso, né? Inclusive na questão profissional, porque eu não consegui mais voltar àquele fazer profissional, porque eu quis levar essa possibilidade para mais mulheres, né? E ali nasceu a ativista, né? Eu acho que se faz uma ativista com dois caminhos, né? Ou vivendo uma situação de violência e não querendo que outras mulheres passem por isso, que é tão comum, infelizmente, né, na nossa sociedade, ou vivendo um parto maravilhoso e querendo que mais mulheres tenham a oportunidade de vivenciar também, né? No meu caso, ainda bem, foi a segunda opção. E aí eu fui estudar, né? Fiz várias formações dentro do universo do parto. E o que uniu a minha formação de origem com o meu fazer de doula, né? Foi a amamentação, foi a consultoria de amamentação. E aí eu venho aí há quase 6 anos atuando na área. Fui fazendo uma transição suave de carreira até realmente ali, finzinho de 2017, início de 2018, eu realmente chutei o pau da barraca e assumi essa questão do parto e da amamentação. E desde então, desde que eu fui mãe pela segunda vez, desta maneira humanizada, eu comecei a participar desses movimentos, né? Então eu ajudei no mamaço, ajudei a organizar os mamaços desde 2015. Eu ia até comentar, não é o primeiro, né? Não. E não é um movimento de Caxias, né? Acho que é importante falar. Esse é um movimento nacional, chama A Hora do Mamaço. Até tem página no Facebook, se vocês quiserem procurar, é bem legal. E foi na junção de várias consultoras em amamentação, ativistas do aleitamento materno, justamente... não sei se vocês lembram, teve um escândalo de uma mãe que foi convidada a se retirar de um shopping porque estava amamentando. Sim. A Hora do Mamaço surgiu disso, né? Não, agora que a gente tem o Agosto Dourado, vamos fazer um evento onde as mães possam todas elas amamentar ao mesmo tempo para mostrar para as pessoas que o bebê tem o direito de mamar na hora que quiser, no lugar que quiser, que isso não tem nada de sexual, que isso não é um problema, né? E que não só elas devem ser incentivadas, como elas devem ser apoiadas. Se a gente tá, por exemplo, num restaurante e vê uma mãe amamentando e tem sacola e tem isso, oferece uma água, oferece um chazinho, pergunta se ela precisa de alguma coisa, né? E não constrangê-la, que é, infelizmente, o que a gente ainda vê, né? Exato, eu digo muito que essa questão não do parto em si, mas da amamentação também, não é uma responsabilidade única e exclusiva. Não se trata de mim, da Larissa ou de alguém em pontual. É uma questão de políticas públicas, é uma questão pública, mesmo social, da gente desmistificar tudo isso, de trazer a amamentação para o nosso dia a dia, para o cotidiano, naturalizando, e que todas as mulheres que querem fazer, que querem amamentar, que possam então amamentar sem serem constrangidas, e que além do apoio, que a gente respeite, que a gente não faça a mãe se retirar de espaços como a Lari citou do shopping, né? Porque assim, depois da maternidade, a vida da gente já muda totalmente. E quando se sai, ainda tem que se esconder porque vai alimentar o filho. Não, peraí, a gente precisa trazer isso e cobrar. A responsabilidade é minha, mas é sua também. Mesmo que você não amamente, mesmo que você não tenha filho, a responsabilidade é sua também, como a Lari falou. De ajudar, pega a sacola, puxa a cadeira. É uma questão de empatia, Exato. né, meninas? É uma questão de empatia. Tudo bem que nós não estamos habituados e se criou todo esse tabu, e se promiscuou uma coisa que não deveria ser Com promíscua, né? Que é essa questão da natureza humana, né? A questão... desculpa, até eu vou fazer uma contrapartida, assim. Não, talvez não seja nem tão, né, delicado isso que eu vou dizer, mas a gente acha tão lindo ver o bezerrinho mamando na vaquinha e acha indecoroso ver o bebê mamando na sua mãe. Ou é aceito o seio à mostra no carnaval, para vender carro, para vender cerveja, mas não é aceito que a mulher, né, mostre o seio para alimentar o seu bebê.
Então, enquanto o corpo da mulher, né, tá sendo objetificado e comercializado, tudo bem. Agora, quando é para um ato, né, que beneficia não só aquele bebê em questão, mas beneficia a sociedade. Exato. A gente sabe, né, que o bebê amamentado, ele vai ser um bebê mais saudável, ele vai ser um bebê que, inclusive, segundo as pesquisas, vai ter um QI mais alto, né? Então, ele vai contribuir mais para a sociedade. Então, essa mulher tá prestando um serviço para a sociedade. Todo mundo deveria honrar isso e apoiar e ajudar. E o que a gente vê, infelizmente, é o contrário. A gente estava conversando antes, né, da questão dos hospitais. Tu me perguntou e eu acabei fugindo um pouquinho do assunto. Na verdade, a gente vê profissionais hoje, infelizmente, muito desatualizados, que sabem da importância do aleitamento, aprendem isso na faculdade, porém, eles não sabem ajudar. Eles não sabem como apoiar, né? As técnicas, exatamente. Como ajudar a mãe a posicionar o bebê no peito, como fazer com um peito mais volumoso, ou com um peito que não tem um bico tão protruso, Exato. com Foi o meu caso. uma anatomia mais favorável pro aleitamento. O meu também tinha seio plano, né? Então, assim, eles não sabem como auxiliar. E aí, quando eles veem que a mulher não consegue se virar sozinha, a resposta a isso é a indicação, muitas vezes desnecessária, da fórmula infantil. E aí a gente vê índices altíssimos de desmame precoce, né? Coisa que não precisaria existir se houvesse uma informação correta. Então, e aí nas campanhas de aleitamento, né, a gente diz, porque a mulher tem que se informar desde a gestação. Beleza, isso não está errado, realmente a gente tem que se informar desde a gestação. Mas quem é que deveria saber disso? Exato. Quem é que deveria, inclusive, ajudá-la a informar? Desde o pré-natal, né, nos postinhos de saúde, nas UBSs, com os grupos. A gente vê algumas iniciativas, mas ainda é muito pequeno e ainda cercado de mitos. Eu fui numa OBS essa semana, segunda-feira, a convite, né, de uma enfermeira que é minha amiga. Todos os anos eu acabo fazendo essa roda, essa participação na roda das gestantes, né, em função do Agosto Dourado. E aí, assim, tipo, teve uma das mulheres que se surpreendeu porque não se deve mais usar estímulo quente na mama quando a mama tá empedrada, engurgitada, com muito leite, né? Que logo que desce o leite ali no 3º, 4º dia de vida do bebê, o seio fica, né, muito pesado, muito volumoso. E aí o que a gente precisa fazer é massagear bem esse peito antes do bebê mamar, tirar um pouquinho de leite com a mão mesmo, pra depois colocar mamar, e que o próprio movimento do bebê de mamar vai fazer esse seio ficar saudável de novo e o corpo entender quanto ele precisa produzir. Só que antigamente se usava muito a questão do estímulo quente, que hoje a gente sabe que piora a situação, porque aumenta o processo inflamatório e aumenta a produção. E aí, quando eu trouxe essa informação que a gente não deve usar esse estímulo, até era uma mãe grávida que amamentava um bebê de 8 meses. Olha, que legal. Achei muito legal. E ela queria justamente saber se podia seguir. Ai, que ótimo. A dúvida era essa. Eu achei o máximo também. Fiquei 2 horas, gente. E assim, ó, a gente só foi embora porque o moço que fechava as portas lá do BS disse, olha, a gente tem que ir embora. Porque assim, ó, fluiu todas tinham dúvidas e foi assim um bate-papo muito gostoso. E aí ela super se surpreendeu porque ela ouviu do próprio médico, das próprias enfermeiras, que tinha que usar o estímulo quente em 2022. Sendo que essa orientação caiu em 2003. Então, assim, realmente é bem complicado. Então, às vezes, as pessoas que deveriam orientar, que deveriam saber, não conseguem orientar da maneira correta. Então, imagina o quanto como a gente diz, né? Amamentar é resistir. O quanto é resistência uma mulher amamentar, porque ela tem que fugir da desinformação, fugir da falta de apoio e fugir desses mitos, né? Desses tabus que a gente acabou de falar, do constrangimento de amamentar em público, né? Sabe que a nossa cidade aqui, Farroupilha, também tá com uma campanha muito expressiva em relação ao Agosto Dourado. A gente vai ter oportunidade também de destacar esse processo aqui, mas a história de vocês de fazer um dia específico é 28 de agosto, das 14h30 às 17h30. Vai ser especificamente aonde em Caxias? É na Biblioteca Parque Largo da Estação. Biblioteca Parque Largo da Estação. Isso. É bem na frente ali dos bares?
Lari, tu que conhece um pouco mais a Eu também tô tentando me localizar. Sabe aquele parque novo que eles abriram ali no Largo da Estação? Bem onde eram os antigos bares ali. Exatamente, é ali. É um excelente. prédio antigo que fica bem Onde é a Casa quase da do ladinho Cultura. da estação férrea. Uhum. É uma biblioteca muito bonita, bem subutilizada, na minha opinião, porque eu também fiquei sabendo quando a gente tava. Eu acho que a gente fez uma massa de 2018, se não me engano, Eu lá acho que foi que também. tu comentou, E aí, 2019 foi num shopping, né? E aí, 2020, 2021, em função da pandemia, a gente só fez movimentos online. Mas a gente fez lá em 2018 e eu só fiquei sabendo porque a gente tava em busca, né, de um lugar que tivesse tanto a opção de um ambiente externo quanto de um ambiente interno. Porque, teoricamente, o movimento foi feito para ser em ambiente aberto, onde tivesse uma alta circulação de pessoas. Porque Pra a ideia ver é, mesmo. tipo, ó, gente, A gente existe, a gente tá aqui, os bebês estão mamando e ninguém vai dizer não. é mais ou menos isso. Vocês vão ter que nos Isso engolir. aí. É Só que daí, basicamente isso. em Caxias isso é muito complicado, porque agosto é inverno, né, chuva, frio, com bebê Oscilação, pequeno. de temperatura. E também não dá. Em prol de algo prejudicar as Não, crianças, com certeza, né? Não, então, não, a acho gente- que não é esse o Não. Aí a gente já fez Mordovás, a gente já fez... Bem, fizemos já no Parque dos Macaquinhos, que a ideia ia ser muito mais legal se fosse no Claro. parque, né? Só que realmente, por causa das condições de clima da nossa região, fica bem... A gente prefere Bem complicado. priorizar o conforto dessas famílias, né? Porque é um convite não só para gestante ou para quem tá aí no início da lactação, mas para as famílias, para a rede de apoio. Porque para ter uma amamentação de sucesso, a gente precisa conscientizar rede de apoio, quem vai estar ali, o companheiro, a mãe, a sogra, né? Quem vai conviver com essa mulher diariamente e esclarecer as dúvidas não só da mulher que vai amamentar, mas de quem a cerca também. Gente, eu vou fazer um spoiler aqui, tá? A Jéssica, ela não tá falando isso da boca pra fora, tá? Porque aqui no estúdio está o marido dela, tá? E o outro filho, mais velho, Teteu, tá? E eu tive a oportunidade de ver, tá? Ninguém me falou, eu vi o carinho, a atenção e o respeito ao processo da amamentação feita e todo esse apoio que ela recebe do esposo para manter isso como algo muito tranquilo, natural, tá? Então não pensem em vocês que existe esse tipo de atitude revolucionária só porque ela é mulher ou só porque ela é mãe. Não, é uma atitude consciente de educação. Com E certeza. esse é o ponto em que o Resolvendo Dilemas trabalha. Mostrar para as pessoas a realidade do dia a dia, né? É a vida na prática e é o que a gente precisa. Trazer resoluções, coisas e fatos verdadeiros para todo mundo. Pode até incomodar você nesse exato momento. Te tirou do conforto da sua, né? Te tirou esse momento de... Mas é a hora de pensar. A gente precisa ter uma sociedade que respeita Exato. o outro, que compreende a necessidade do indivíduo. E somos, sim, como TV, jornal, rádio, como órgãos que levam a comunicação a sério, somos responsáveis por trazer isso. E ter as meninas aqui, pra mim, é realmente assim, muito, muito orgulho ver que vocês já estão educando para que a nova sociedade, a nova mãe do futuro já compreenda isso como algo natural. Sim. Porque o ativismo pelas coisas boas acontece como a Letícia comentou, ou a gente sofreu e quer que outras não sofram, Exato. ou a gente passou e experimentou algo incrível e quer que a outra experimente, né? E eu acho que a gente pode ensinar, a educação é muito necessária e precisa ser Com certeza. translúcida, né? E sem mimimi, né? Exato. Sem mimimi, com Sem meias palavras, científico, com apoio. Vocês vão ter lá fisioterapeutas. Vai ter psicóloga, Psicólogas. fisioterapeuta, massagem relaxante para as mães que precisam descansar, quiropraxista, vai ter equipe multidisciplinar,
vai ter uma mãe empreendedora que vai levar produtos que facilitam a amamentação, a Winnie, que também é uma das organizadoras e não conseguiu vir hoje. Então a gente realmente está trazendo um evento bem completo, com vários profissionais. Eu vou estar tirando dúvida também lá das mães. Isso. Como uma consultoria, né? Ali, claro. E é domingo, mais breve. né? É num domingo, Num para aproveitar domingo. com a família, levar todo mundo. E ressalto de novo essa questão da rede de apoio, porque a minha amamentação, ela só foi pra frente, realmente só foi de sucesso, porque o meu companheiro estava na retaguarda, barrando os palpites inadequados, dizendo que eu estava certo, que a gente tinha se preparado, e podendo seguir. Ele também acaba muitas vezes corrigindo algumas pessoas sobre essa questão de amamentação. Como Eles se tornam ativistas eles também, se tornam né? também. Como Pai das meninas, meu ex-marido também, assim. porque Tanto é que ele ajudou várias colegas que engravidaram depois, com dicas, com sugestões. Isso. Algumas se transformaram em minhas clientes. E ele sempre, engravidou, tu já tem doula, tu vai amamentar, tu tem informação correta sobre a amamentação. Eles se tornam ativistas também, é bem bonito, assim. É porque quando a gente conversou aquele primeiro dia, né, Jéssica, eu disse, todo mundo se prepara pra gravidez. Pra gravidez. Isso. Ninguém se prepara pra amamentar. Porque amamentar é instintivo, vai ser fácil de É só colocar o bebê no peito. Isso. E repito, assim, quero ressaltar dessa questão de o Mamaço, ele é um evento pra família, pra rede de apoio, mas ele de forma alguma, e eu acho muito importante salientar, ele é pra segregar grupos, porque às vezes acaba entrando, mas eu não amamentei, eu não posso ir, ou não tive problemas, já desmamou, alguma coisa, eu não posso ir. Não, pode, deve, venha se informar. A importância do Agosto Dourado é realmente essa, educar a todos, porque não é um problema pontual. Tem crianças que não conseguem, que a mãe não consegue amamentar porque não teve ajuda profissional e que não tem acesso à fórmula. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Não tem acesso à fórmula e essa criança acaba indo para uma introdução alimentar precoce, tendo problemas graves de saúde. Tomando leite de vaca. Isso. Ou então essa leite criança... engrossado com farinha. Açúcar. Ou então essa criança tem a fórmula, porque ganha do governo, algo do tipo, mas não tem água potável para preparar. Então a gente tá falando de outro problema de saúde. Então não é segregar mães. Mais mãe, menos mãe. É incluir, ensinar, educar, para que mesmo que tu não amamentou, tu possa ajudar uma amiga, uma prima, alguma familiar que precise de alguma orientação, de alguma ajuda. E lutar contra a postura do desmame, né? Isso. Isso eu sempre brinco, né, que eu vivi na pele isso. Porque a minha primeira filha, eu amamentei exclusivamente em livre demanda até os 4 meses. Quando eu fui voltar ao trabalho, aos 4 meses e meio, eu tinha intenção de continuar amamentando, pelo menos até 2 anos. E aí eu tirava o meu leite, só que eu dava de mamadeira. Porque mesmo sendo fonoaudióloga, eu jamais havia ouvido falar em 2010 que tinha confusão de bicos, que tinha confusão de fluxos, que o uso de bicos artificiais é uma das principais causas de desmame precoce. E aí, assim, entrou a mamadeira na nossa vida, no 3º dia que ela mamou a mamadeira, ela já não quis mais o peito. E daí eu tinha que fazer ela dormir pra ela poder pegar. Então, era toda, né, um esforço. E aí, a gente conseguiu manter, assim, a pau e corda até os 6 meses e meio. Já a Lulu, como eu tinha o conhecimento, como eu tinha, né, mais apoio também ali do próprio grupo de parto humanizado, porque a gente começa pensando diferente o parto e isso vai levando a pensar diferente a amamentação, a introdução alimentar, a educação, a escola. Exatamente. Nossa, isso faz uma revolução verdadeiramente na vida, né? E aí a Lulu pôde mamar até os 2 anos e 4 meses, né? Eu brinco que eu acho que se eu não tivesse decidido que queria parar, talvez até hoje ela mamasse. E também eu nunca usei bico. Ela nunca usou legal. bico, né, amor? E assim, ela já cresceu com a cultura de que bebês mamam na teta da mãe. Se ela brinca de boneca, ela bota a boneca no peito. Ela não dá mamadeira, ela não dá chupeta. Já minha filha mais velha... É cultural. A gente precisa criar cultura nas crianças. Exato, De que a maneira de alimentar, né, o bebê é no peito. Novamente, sem segregar quem opta ou quem não conseguiu amamentar por qualquer que seja o fator.
Mas a gente precisa lutar pelo direito de quem quer amamentar poder fazer. Gente, assim, eu quero agradecer. Nosso tempo tá assim. A gente fala, né, amiga? Mas fiquem à vontade para vocês, então, fazerem esse chamamento final, lembrarem a data, o horário, o local, para que quem estiver assistindo possa aproveitar e assistir. Fiquem à vontade. Então venham com nós, se juntem a esse movimento fantástico. Dia 28 de agosto, das 14h30 às 17h30, na Biblioteca Parque Largo da Estação. Venham aproveitar, vai ter muita coisa bacana, né, Lari? Atividades culturais, atividades educativas, vai ter dança para as mães, vai ter massagem, vai ter um clima de muito acolhimento, de muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ter brindes pra quem participar, vai ter verdade. muita coisa bacana. Venham, vale a pena, vai ter muita informação. Tragam a sua rede de apoio, quem tá gestante, quem já tem bebê, quem amamenta, bebês maiores, como eu, que tenho um de 3 anos e 5 que ainda mama. Então é realmente pra toda a família, pra toda a comunidade de Caxias, da Serra Gaúcha, aqui de Farroupilha, estão todos super convidados. Gente, obrigada mais uma vez.